Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática, professor Rodrigo. Agora matemática 2, né? Vamos falar de matemática 2, também atividades aqui a partir do livro, né? Então, como sempre, vão atrás desse livro, vão procurar saber do livro. Se alguém passar uma atividade, por exemplo, eu estou passando a atividade hoje e eu não consegui postar, peçam os colegas que mandem foto do livro de gente que mandou, mandem para vocês, que serve, tá bom, pessoal? Sabe que a atividade é copiar as questões e tentar responder, não é para acertar não, viu? É para tentar responder, é para acertar, claro, né? De preferência, né? De preferência acertar, mas não como se fosse uma coisa obrigatória não, tá bom? Então a gente vai começar a ver na parte de matemática 2 a questão de ângulos. Eu vou já fazer uma explicação aqui para vocês, esperando que seja suficiente para vocês conseguirem fazer essas atividades. As atividades não são tão fáceis assim, mas a gente vai tentar aqui ver se a gente consegue fazer uma explicação suficiente, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos falar aqui dessa frase que ela é bem legal. Essa frase, ela foi dita por um cientista que fez grandes descobertas, né? Uma delas seria a descoberta da luz, do telefone, chamado Thomas Edison, né? E o Thomas Edison, ele disse o seguinte: olha, o segredo da genialidade é o seguinte, é 1% de inspiração. Ou seja, o que ele quis dizer aqui, ó, que 1% é o teu talento, é a tua capacidade, que tu nasceu já para isso. Só que os outros, aí vem o outro caso, gente. O 99% é a transpiração. Então o que ele quer dizer aqui, ó? Ele quer dizer aqui para nós o seguinte: cara, para tu ser um cara genial, tu só precisa de 1% de talento. O que tu precisa realmente é de 99% de transpiração. Essa transpiração indica dizer esforço, porque quando você esforça, você transpira, você sua. Então, gente, não sei se vocês entendem de porcentagem, mas quem entende sabe que 100% é uma coisa completa. Então, para você ser um cara genial completo, você precisa de 1% de talento, de inspiração e 99% de transpiração, 99% de esforço. Ele está querendo dizer que quase todo o trabalho tem a ver com o seu esforço, não é com sua capacidade não. Então, segundo Thomas, ele dizia assim: cara, eu não nasci para matemática, eu não nasci para entender matemática. Aí Thomas vai dizer assim: cara, mentira tua. Basta que tu tenha a maior parte do teu trabalho seja transpiração. Eu acho engraçado o pessoal dizer assim: eu nunca aprendi matemática. É claro que eu não vou dizer pro cara numa conversa, uma pessoa numa conversa, digo, rapaz, é mentira sua. Porque muitas vezes a pessoa não quer aceitar a grande verdade. Eu nunca fui bom em matemática, eu nunca consegui aprender matemática. E eu fico pensando, claro, também nunca estudou, claro, também nunca se esforçou. Não me esforcei. Será que você fez tudo que você pôde? Ou você criou uma grande desculpa para dizer assim: tentei, mas não consegui, não vou tentar mais. Que é o básico de acontecer. Isso realmente é normal demais acontecer. Então, gente, é assim. Não tem como você ser bom em matemática sem você estudar. Ora, o pessoal da Elsa tinha prova de história e prova de matemática. Aí o cara vai e bota só o nome dele na prova de matemática. Eu digo, cara, tenta fazer lá. Não, professor, não estudei não. Eu digo, mas tu fez aqui a prova de história toda. É porque eu só estudei história porque eu sabia, mas matemática eu não sabia, eu não estudei. Eu digo, cara, que lógica pobre é essa? Se uma vez que tu não sabe matemática, então significa que tu tem que estudar muito mais matemática do que história. Porque tu não sabe. Então, que lógica pobre é essa? Então, assim, cara, pode me dizer. Você pode me dizer assim que não nasceu para matemática. Me diga aí tantas vezes. Eu vou concordar com você. Mas saiba que a minha resposta é isso que eu estou te dizendo. É você que não quer estudar. É você que não quer se esforçar. É 99% de esforço. Significa que tu tem que se esforçar muito. Não tem esse negócio de eu nascer pra isso não. Eu posso ser. Eu tento tocar aqui um violão. Eu não sou bom. Mas eu posso me tornar bom se eu me dedicar com esforço. Eu não quero me dedicar ao esforço porque eu tenho outras prioridades.
Mas, então, que você seja nesse sentido aí. Compreenda que o seu problema não é a falta de capacidade, mas é a falta do compromisso, do esforço que é necessário para aprender. Aí diz, não nasci para matemática, não nasci para entender matemática, meu negócio não é esse. Negativo. Uma vez eu falei para vocês que se vocês estudarem matemática hoje, amanhã vocês sabem mais matemática do que sabiam hoje. Então, imagine, aprendendo um pouquinho a cada dia. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. É como se você guardasse, pensasse assim: eu vou guardar aqui R$ 1 por dia. Todo dia eu vou pegar R$ 1 e vou guardar. Tão pouco, R$ 1, vou guardar todo dia. Daqui uma semana, R$ 7. Daqui um mês, R$ 30. Daqui um ano, dos R$ 365. Então, quer dizer, é o esforço pequeno. Então, o preço é esse. Você quer ser bom em alguma coisa, 1% só de talento. Aí 99% de esforço, cara. Então, só depende de você, né? Você continue dando sua desculpa, continue sofrendo algumas consequências, porque sim, tem consequências não se esforçar, sim, tem consequências não se dedicar, nem que elas sejam futuras. Aí vai dando as tuas desculpas, né? Bem, vamos lá. Dito isso, vamos trabalhar aqui com o capítulo 1, ângulos determinados por retas transversais. Antes de falar disso, vamos falar das retas transversais mais simples que a gente pode encontrar, que é esse caso aqui, ó. Uma reta cortando a outra, assim, ó. Essas duas retas aqui a gente chama de transversais. Bem aqui eles se cruzam num ponto que eu vou chamar aqui de ponto A. Tá certo? Vou chamar aqui de ponto A. E aí o que nós percebemos é que é o seguinte, gente. No cruzamento dessas duas retas, que são transversais, essas duas retas transversais, no cruzamento dela há uma formação de 4 ângulos. Nós temos um ângulo aqui em cima. Nós temos um ângulo aqui. Nós temos um ângulo aqui e nós temos um ângulo aqui embaixo. Nós temos a formação de 4 ângulos nesse caso aqui. Vamos botar um nome para cada ângulo desse para a gente poder trabalhar melhor? Vou dar um nome para cada ângulo. Vou chamar aqui de ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Vou chamar um nome para cada um dos ângulos para ficar mais fácil a gente entender. Então nós notamos que nós temos ângulos vizinhos, e nós temos ângulos que estão em frente um do outro, como o C e o A, e como o D e o B. Então nós já temos aqui algumas determinações a ser consideradas. Primeira coisa, vocês lembram que uma volta completa em um círculo, né? Uma volta num círculo completa. Vocês lembram que uma volta completa equivale a 360 graus? Né? Isso é o valor de uma volta completa em medida de ângulos. Então, se eu der uma volta completa aqui, dá 360. Então, eu já posso dizer o seguinte, ó, que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C e mais o ângulo D, todos esses ângulos somados, eles têm que dar 360 graus. Primeira coisa aqui do entendimento aqui dessa formação de ângulos, né? Eles vão dar 360 graus. Nós temos aqui também que se eu pegar dois ângulos vizinhos, como o A é vizinho aqui do D, se você notar aqui, ó, ele faz meia volta. Então, por exemplo, o ângulo A mais o ângulo B, se uma volta completa é 360, então é 180 graus. O ângulo A mais o ângulo B. Ah, Rodrigo, mas o B e o C também. Aqui, se a gente notar aqui, é meia volta. Perfeito. O B mais o C também dá meia volta, que é 180 graus. O C mais o D também dá 180 graus. E o D mais o A também é 180 graus. Ok, muito bem. Inclusive, o nome desses ângulos, eles são conhecidos como ângulos suplementares.
Só para você saber, eles são conhecidos como ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos que quando eu junto eles dois, eles dão exatamente meia volta, né? Como é esse caso aqui, ó. Aqui eu tenho meia volta aqui, ó. Mesmo sendo torto aqui, com a reta torta aqui, é exatamente meia volta, 180 graus. Mas a explicação que tem aqui no livro é outra coisa. A explicação que o livro traz aqui para nós é a seguinte. Tá vendo o ângulo A e o ângulo C? Eles estão em lados que a gente chama na geometria, em lados opostos, né? E aí, quem é que está no meio do ângulo A e quem é que está no meio do ângulo C? Esse ponto, que como ele é um cruzamento de duas retas, esse ponto A é chamado de vértice. Então, nós temos um vértice, que é o ponto A. É chamado de vértice. Esse ponto de encontro das duas retas é chamado de vértice, que no caso é o ponto A. Então, se você olhar para o ângulo A e o ângulo C, você vai notar que esses dois ângulos, eles estão opostos e no meio deles tem o vértice A. Então, eu vou dizer o seguinte, que o ângulo A e o ângulo C, eles são ângulos opostos pelo vértice. Eles são opostos pelo vértice. OPV, que é a sigla que é muito utilizada na geometria. O ângulo A e o ângulo C, eles são OPV. E do mesmo jeito, vocês devem ter percebido que o ângulo B e o ângulo D também são dessa forma. Eles são OPV. Eles são ângulos opostos pelo vértice. E sim, Rodrigo, o que isso quer dizer? Bem, quando você encontra ângulos opostos pelo vértice, significa que esses ângulos eles são iguais. Olha o detalhe, eles são iguais. Significa que o ângulo A é congruente do ângulo C. Repare que eu usei aqui um símbolo que são três retinhas. Essas três retinhas significam a congruência. Congruência significa igual, né? Eu sei que tem essa simbologia, mas tudo é igual. Então, se o ângulo B e o ângulo D, que são esses dois aqui, ó, estão opostos, em lados opostos, e no meio dele tem um vértice, então eles são opostos pelo vértice. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ângulo B, ele é congruente do ângulo D, ou seja, eles são iguais, eles têm a mesma medida. Perfeito? Então, a primeira explicação que eu dei essa explicação aqui só para começar aqui o embalo, mas a primeira explicação do livro é essa. Quem são os ângulos opostos pelo vértice, OPV? São ângulos que estão em posições diferentes. No caso aqui, posso destacar aqui até o ângulo D e o ângulo B aqui, que são opostos pelo vértice. Esses dois ângulos aqui, ó. Esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. Significa que eles têm a mesma medida. E também o ângulo A e C também são opostos pelo vértice, significa que eles têm a mesma medida. Significa que se aqui for 120 graus de ângulo, então aqui embaixo vai ser 120 graus de ângulo. Muito bem. Vamos ver um exemplo? Por exemplo aqui. Vamos supor que aqui seja 125. Vamos supor que aqui seja... Supor não, né? Porque aqui dá meia volta, tá certo? Ó, pronto, aqui é 125. Pronto. Vamos descobrir esses três ângulos aqui. Saber quanto é esses três ângulos que estão aqui. Quanto será? Tá aqui o vértice. Quanto será esses três ângulos aqui, gente? Olha lá. Quanto será esse ângulo? Quanto será esse ângulo aqui? Quanto será esse ângulo aqui de baixo? Vamos lá. Primeiro nós entendemos bem aqui que esses 125 graus, juntando aqui esses dois, ó. Está fora do ângulo, né? Tudo bem. Tá aqui, pronto. Tem esse valor aqui desse ângulo de cima que é 125 graus. Então nós sabemos que essa medida daqui para cá, ó, ele dá meia volta. E meia volta é 180 graus. Então se aqui é 125, aqui é o que falta para 180 graus. Que no caso é 55 graus. Por que, Rodrigo? Ora, porque 125 mais 55
eles dão 180, que é meia volta. Porque isso aqui, gente, ó, isso aqui é meia volta. Isso aqui todinho é meia volta, tá certo? Muito bem. Agora vamos entender. O 125, esse ângulo branco, é oposto pelo vértice desse ângulo branco aqui de baixo. Então, ele vale 125 graus. E se aqui desse lado é 55, o oposto pelo vértice aqui é 55. Pronto. Resolvemos tudo aqui. Ah, detalhe importante. Opa, detalhe importante. O oposto pelo vértice são os ângulos que estão um em frente do outro. Mas nós podemos também, sabe ter o quê? Nós podemos ter ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Vamos lá. Ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes são os ângulos vizinhos. Vamos abrir uma aspa para dizer assim, ó. São ângulos vizinhos um do outro. Parênteses, são ângulos vizinhos. Como assim, Rodrigo? Ora, repare que o 125 e o 55 estão vizinhos, estão um do lado do outro. Então, eles são ângulos adjacentes. Por exemplo, aqui, o exemplo aqui seria o ângulo de 125 e o ângulo de 55. Não é obrigatório que eles deem 180 graus, não é obrigatório. Tipo assim, ó, vamos aqui fazer esse desenho aqui. Tá aqui duas retas, tá aqui um vértice. Aí eu vou desenhar aqui uma reta aqui no meio. Pronto. Aí nós vamos ter esse ângulo aqui e vamos ter esse. Nós temos esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Repare que esses dois ângulos, eles não são opostos pelo vértice. Eles não são opostos pelo vértice. Esses dois ângulos, eles são vizinhos um do outro. Então, eu digo que eles são dois ângulos adjacentes. Rodrigo, e se dois ângulos forem adjacentes, quer dizer o quê? Não quer dizer nada especial. Não tem nada especial para se dizer de dois ângulos adjacentes. O máximo que nós podemos dizer de dois ângulos adjacentes é que eles são vizinhos. Tem hora que dá para formar 180 graus, como esses dois aqui, né? Ó, dá para formar 180 graus. E tem hora que não, como esses dois aqui, ó. Esses dois ângulos, eles são adjacentes, mas eles não formam um ângulo de meia volta, nem formam um ângulo de 90 graus, nem nada. Então, não quer dizer muita coisa. Ah, Rodrigo, então voltando bem para cá. Voltando bem aqui nessa figura. São adjacentes. Quem são adjacentes aqui em cima? Quem são adjacentes aqui em cima? É o ângulo A com o B. A e B são adjacentes. O ângulo B e C. O ângulo C e D. E o ângulo D e A ou A e D. Tanto faz uma coisa como outra. Pronto. Esses ângulos aqui, eles são adjacentes. Então, nós temos até agora duas explicações. Nós temos os ângulos que são opostos pelo vértice, eles são OPV, oposto pelo vértice, que isso sim tem uma coisa especial, ser oposto pelo vértice. Por quê? Porque quando eles são opostos pelo vértice, significa que eles são iguais. Né? Quando eles são opostos pelo vértice, significa que eles são iguais. E quando eles não são opostos pelo vértice, eles são adjacentes, no caso, eles não são nada obrigatoriamente. Vamos ver aqui, se dá para mim mostrar aqui um exemplo mais federal aqui para vocês. E esse é o grande lance dos exercícios de hoje. Olha lá. Tem dois ângulos aqui, tem aqui o vértice, aqui vai ser ângulo X, aqui vai ser X mais 40. Pronto. Aí a pergunta é assim, ó. Olha aqui uma questão mais federal agora. Pergunta-se, qual é o valor de X nessa situação? Né? Então, esse é o tipo de questão que nós vamos ver nos exercícios. E infelizmente é uma questão difícil. Talvez para alguns seja uma questão mais difícil. Vamos lá. Como é que eu faria isso aqui? Primeira coisa é eu entender que eu estou olhando para dois ângulos que são opostos. Estou vendo que esses dois ângulos, eles são OPV. Eles são opostos pelo vértice.
Isso significa o que, Rodrigo? Significa que esse ângulo, que é o 5x, ele é igual a esse ângulo aqui, que é o x mais 40. Eles são iguais. Então eu vou e coloco isso aqui, ó. 5x é igual a x mais 40. Eles são iguais. E aí, quando eu faço essa representação, ele se transforma num ângulo do primeiro grau, numa equação do primeiro grau que você deveria ter estudado lá no 7º ano. Então eu faço aqui uma velha estratégia que eu não sei se vocês sabem. O nome disso aqui é equação do primeiro grau. Ah, Rodrigo, não sei, não lembro, não sei para onde é que vai, nem para onde é que vem. É sua responsabilidade ir procurar aprender isso. Vá lá, assista uma videoaula, procure no YouTube equação do primeiro grau e vá relembrar, porque teoricamente você já era para saber disso aqui do ano passado. Ah, Rodrigo, mas no ano passado eu sou do 8º, aí não estudo direito, aí vamos dar uma desculpa. Não quero saber de desculpa, eu quero saber de você dar um jeito de reaprender tudo isso aqui. Eu vou responder, mas não vou fazer grandes explicações, porque a aula não é sobre isso propriamente dito. Então, quem tem x fica antes, e quem não tem fica depois. Então, passa esse x para cá. Então, fica 5x. Quando ele passa para o outro lado, ele troca de sinal. Aí fica assim, ó, menos. Aqui ele está com mais, passa para cá com menos. Não sei se você lembra, mas aqui é como se tivesse um 1. 5x menos 1x dá 4x, igual a 40. Aí depois você faz que 4 está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 10. Então a questão perguntou qual é o valor de x? Aqui, qual o valor de x? Aí você diz, x é igual a 10. Né? Vamos ver um outro exemplozinho aqui básico. Deixa eu ver aqui, como por exemplo, eu estou tentando aqui pegar uns exemplos 3x e aqui 60, pronto. Qual o valor de x aqui? Qual o valor de x aqui nessa situação? Então vamos lá. Então o valor de x é o seguinte, novamente eu percebo que aqui tem um vértice e este ângulo aqui, ele é oposto desse. Portanto, eu posso dizer de ângulos OPV, que eles são iguais, eles são congruentes. Então, eu posso dizer que o ângulo 3x, ele é igual ao ângulo de 60 graus. Aí, gente, tem aquela velha regra que diz o seguinte, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, ele passa, vem para cá, ó. 60 dividido para 3, dá 20. E aí, o ângulo aqui, o valor de x é 20. Infelizmente os exercícios são nesse nívelzinho aqui, gente. E infelizmente também não posso também perder muito tempo aqui. Agora eu posso, quem sabe, fazer uma aula extra aí lá na parte de matemática 1 para explicar essas equações e fazer uma revisão dessas equações. Aí eu posso tentar fazer em outra aula, tá bom? Quem sabe nas próximas aulas mais na frente eu faço essa revisão, tá bom? Muito bem. Então já falamos sobre ângulos opostos pelo vértice. Tá bom? Agora a gente vai falar de outros tipos de ângulo. Agora eu vou falar de uma situação especial. Uma situação especial é o seguinte, ó. Onde eu tenho aqui duas retas paralelas. Vamos dizer aqui que eu tenho duas retas, reta R e reta S. Vocês lembram que é duas retas paralelas, né, gente? Retas paralelas são retas que R é paralelo a S. São retas que nunca se cruzam, tá certo? São duas retas paralelas aqui, são retas que não estão cruzadas e nunca vão se cruzar, cortada por uma reta transversal. Então, essas duas são paralelas e eu tenho aqui uma transversal. Então eu tenho aqui, esse esquema são duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse é o esquema que eu tenho aqui. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá vendo que já é diferente dessa, né?
Mas que o OPV vai aparecer aqui? Claro que vai. Então, o que nós notamos aqui? Nós temos dois vértices aqui e nós temos a formação de muitos ângulos aqui. Nós temos a formação 1, 2, 3, 4 ângulos, 5, 6, 7, 8 ângulos. Então, nós temos a formação aqui de 8 ângulos. Então, vamos nomear tudo. A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Ângulo A, ângulo... Oh, desculpa. Ah, não. Vou chamar aqui ângulo X, ângulo Y, ângulo Z e ângulo W. Muito bem. Nós batizamos os 8 ângulos. Então, gente, ó, é claro que você aqui já nota aqui o seguinte. O ângulo A e B são, ó, o ângulo A e C aqui são opostos pelo vértice. Esses dois aqui são OPV, que nós aprendemos bem aqui em cima. O ângulo B e D são opostos pelo vértice, significa que eles são iguais. Se vocês notam, aqui embaixo também, né? O X e Y são opostos pelo vértice, o W e o Y também. Também nós vemos que o A e o B aqui são adjacentes e não são qualquer adjacente. Eles formam 180 graus, o A e o B. O B e o C são adjacentes e formam 180 graus. O A e o D. Aqui, ó, o Y e o Z são adjacentes e formam 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Eles formam ângulos de 180 graus. Esses dois também, esses dois aqui de baixo. Beleza. Cara, pesquisa na internet. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tudo isso vai ser explicado. Porém, gente, eu não quero explicar nomes. Esse aqui é o meu problema aqui. Tem muitos nomes aqui para ser memorizado. Eu não gosto dos nomes, porque no final das contas os nomes não ajudam muito. Tem vários nomes, várias formas de se ver isso aqui. Eu prefiro que você entenda o seguinte, que esse círculo aqui de cima, ele é exatamente igual a esse círculo aqui de baixo. Exatamente igual, exatamente igual. Rodrigo, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que esse ângulo A, bem aqui, ele é exatamente o mesmo ângulo X aqui embaixo. Porque eles são exatamente a mesma medida. Então eu posso dizer aqui que o ângulo A é congruente do ângulo X. Exatamente. Eu posso dizer bem aqui que o ângulo Y aqui embaixo, ele é exatamente igual ao ângulo B aqui em cima. O ângulo B, ele é congruente do ângulo Y. Eles são exatamente o mesmo. Por quê? Porque esse círculo aqui em cima, esses ângulos que estão aqui em cima, eles são os mesmos ângulos aqui embaixo. Pronto, se você entendeu isso, você entendeu tudo. Você não sabe dos nomes, né? Porque aqui nós íamos estudar a parte de ângulos correspondentes, mas a gente não vai falar sobre isso. Porque os ângulos correspondentes, eles são ângulos iguais também, né? Igual ao OPV, né? O OPV não são ângulos iguais. Os ângulos correspondentes também são ângulos iguais, né? Mas só olhando na figura eu consigo saber isso, certo? Então eu tenho que são ângulos congruentes. São congruentes. São congruentes. Ou seja, são iguais o OPV e os correspondentes. Rodrigo, então você está querendo dizer o seguinte... correspondentes. Rodrigo, você está querendo dizer o seguinte, que o ângulo A e o ângulo X são correspondentes. Isso que eu estou querendo te dizer. São correspondentes. Assim como o B e o Y, assim como o C e o Z, assim como o D e o W. São ângulos correspondentes, são tudo igual. E ainda digo mais, gente, ó. O ângulo A é igual ao C porque são opostos pelo vértice, né? Então o ângulo X e o ângulo Z também são iguais. Tudo aqui é igual. Olha, pronto, vamos lá fazer um exemplozinho básico aqui. Vamos entender tudo isso aqui num grande exemplo aqui. Olha lá, duas retas paralelas, o R paralelo aqui a X, a S. Vou botar uma transversal aqui, uma T. Então vamos fazer o seguinte, olha lá, eu só vou dar essa medida aqui, ó. Essa medida vale 120 graus. Descubra todas as outras. Agora minha pergunta é, quanto é esse? Qual é a medida de tudo aqui? Vamos lá. Se aqui, tá vendo que esses dois ângulos aqui, ó, eles formam meia volta? Vê isso aqui, ó.
Eles são adjacentes, né? Lembra que eles são vizinhos? Veja que eu vou descobrir aqui, por causa de um, eu vou descobrir todos. Vocês vão entender aqui o que é que eu quero dizer. Então, se aqui é 120, né, aqui eles são adjacentes aqui, né? Esses dois, ó. Eles são adjacentes, só que eles não são adjacentes quaisquer. Eles dão meia volta. Então, aqui só pode ser 60. Concorda aqui comigo? Por quê, Rodrigo? Ora, 120 mais 60, 180. Agora vamos pelo oposto, pelo vértice. Se aqui em cima é 120, aqui embaixo é 120. São congruentes. Esses dois aqui também são congruentes. Aí, esse círculo aqui em cima é exatamente igual aqui embaixo. Aqui é 120, aqui é 120, aqui é 60, aqui é 60. Pronto. Igualmente. Então você está notando que esses quatro ângulos são iguais, ó. Esse e esse aqui. São tudo igual. Tudo igual. Tudo congruente. Né? Ah, Rodrigo, eu estou notando que esse aqui é igual a esse. É, também. É a mesma coisa, porque esses quatro aqui são iguais, ó. Esses quatro aqui são iguais. Ah, o 120 é correspondente desse. Mas esse ângulo aqui não é correspondente desse aqui embaixo. Mas mesmo não sendo correspondente, porque correspondente significa estar na mesma posição. Se você notar bem aqui, por exemplo, você vai perceber que o ângulo Z está na mesma posição do ângulo C aqui em cima. Estão na mesma posição. Isso é ser correspondente. Agora, o ângulo Z não está na mesma posição que o ângulo A. Mesmo assim, eles são iguais. Tá vendo aqui? Tudo igual, tudo igual. Olha lá. É muito fácil isso aqui porque é tudo igual, não tem segredo. Rodrigo, e qual é a parte difícil? A parte difícil é você pegar uma questão desse jeito aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Duas retas paralelas, MN. Vamos dizer que eles são paralelos aqui. Bom, vou dar um exemplo aqui. Duas retas paralelas, uma transversal. Essa transversal eu vou chamar de A. Aí a questão pega, faz isso aqui com a gente, ó. 3x 120. Pergunta, qual é o valor daquele x lá? Qual é o valor daquele x lá? Aí, claro que é fácil, mas essa é a dificuldade que a questão coloca para nós. Então eu entendo o seguinte, ó. Se aqui é 3x, aqui bem aqui é 3x, ó. Assim, do mesmo jeito como aqui é 120, aqui também é 120. Do mesmo jeito, é igual os dois aqui, porque é igual aqui em cima e embaixo. Inclusive eu já sei que isso aqui é 60. Já sei que isso aqui é 60. Porque 120 mais 60 dá 180, né? Lembre-se que isso aqui é meia volta. Então aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Então, notem que eu quero saber o valor de x, né? Notem que esses dois aqui